Vamos abrir a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 6, e o verso de número 6. Glória a Deus. Eu estou com a 21, isso, essa daí mesmo. Glória a Jesus. Observe bem. Pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Nós vamos ficar na segunda parte. Diga comigo, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém? Podem sentar, meus irmãos, por favor. Oséias, ele foi profeta no mesmo período de Isaías. Alguns dizem que o seu ministério teve uma duração assim próxima à duração do ministério de Isaías, que foi pelo menos 60 anos. A diferença é que Isaías profetizou para o reino do sul, porque o reino de Israel estava dividido em dois, e Oséias profetizou para o reino do norte. Num tempo de uma crise espiritual muito grande, o ministério de Oséias acontece um pouco antes da nação de Israel ser levada, o reino do norte ser levado para o cativeiro, em 722 a.C. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o Senhor nosso Deus, Ele deseja profundamente que nós o conheçamos. Amém? É Ele quem está dizendo, eu quero o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eu quero que vocês me conheçam. Então, o nosso Deus deseja que o conheçamos. Glória a Deus. Irmãos, que coisa extraordinária isso. Que Deus quer que nós o conheçamos. Agora, esse é o maior prazer de Deus. A maior alegria de Deus é que nós o conheçamos. Ele tem mais prazer em que nós o conheçamos do que em que nós ofertemos qualquer tipo de sacrifício a Ele sem conhecimento dEle. E essa deve ser a nossa prioridade número 1. Conhecer a Deus deve ser a nossa prioridade número 1. Não deve haver nada em nossa vida que venha antes desse propósito. Conhecer a Deus. E talvez a pergunta aqui seria: quanto tempo eu e você temos dedicado para buscarmos de verdade conhecimento de Deus? E esse conhecimento ele vem de duas formas, né? Lendo a sua palavra e relacionamento. Amém? Aliás, muito mais no sentido de relacionamento. Conhecer por se relacionar, por estar junto, por experimentar. Glória a Deus. Então, Deus deseja que nós o conheçamos. Esse é o seu maior prazer e deve ser a prioridade número 1 das nossas vidas. Glória a Deus. Agora, Ele não quer que nós o conheçamos, mas de uma forma superficial, relativa, temporal, assim, sabe aquela coisa passageira. Ele quer que nós o conheçamos de maneira profunda. Ele não quer um conhecimento de um final de semana, quando a gente tem um projeto, um programa especial, aí a gente se alegra um pouco mais do que normalmente nos alegramos. Saímos daqui dizendo, olha, fomos cheios. Mas muitas vezes esse
conhecimento, esse experimentar Deus, dura horas ou poucos dias. Ele não quer esse tipo de conhecimento dele, que nós tenhamos esse tipo de conhecimento dele. Quando nós olhamos a partir do verso 1 desse capítulo 6, já diz assim: vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas há de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Isso poderia ser tido assim como algo extraordinário, não é? Puxa, o povo que está vivendo numa condição que Deus reprova, agora está querendo buscar a Deus. Depois de 2 dias, Ele nos revivificará, e com uma expressão de fé grandiosa, no 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. E no verso 3, assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Irmão, se nós parássemos aqui, a gente diria assim: que decisão extraordinária. Voltar-se para Deus e, além disso, buscar conhecer a Deus, e mais do que isso, permanecer no propósito de conhecer a Deus. E nós diríamos: isso é extraordinário. Mas no verso de número 4, assim, o Senhor pergunta: que te farei, ó Efraim? Efraim é uma referência a Israel, o reino do norte. E que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor, diga isso, porque o vosso amor é como a névoa da manhã, e como o orvalho que logo se acaba. Essa demonstração de desejo de se voltarem para mim e de me conhecerem, na verdade, não tem profundidade, não tem raiz. É algo passageiro, é aquele desejo momentâneo, aquilo que a gente tradicionalmente chama de fogo de palha. Palha pega fogo muito fácil, mas também queima muito, e o fogo acaba rapidinho. Então, esse desejo de se voltar para Deus, esse desejo de conhecer a Deus no coração do povo de Israel, era um desejo superficial. Não era algo profundo e permanente. E o Senhor diz no verso 5, sabe por que vocês têm esse tipo de amor que não persevera, esse tipo de comprometimento que não dura mais do que uma manhã, uma noite, logo pela manhã se vai? Ele diz: por causa disso eu os abati por meio dos profetas, matei-os pela palavra da minha boca, e os meus juízos a teu respeito sairão como a luz. Meus irmãos, eu quero que você olhe bem aqui. Deus deseja ser conhecido. A maior alegria de Deus em relação a mim e a você é que nós o conheçamos. Glória a Deus. E essa deve ser a prioridade número 1 das nossas vidas. Mas que tipo de conhecimento Deus quer que eu e você tenhamos dele? Ou essa busca por esse conhecimento, como deve ser? Não deve ser algo passageiro. O conhecimento que a gente deve ter dele não deve ser superficial, não deve ser circunstancial, que só serve quando as coisas vão bem, obrigado. Ele precisa ser profundo. Amém? Duradouro, perseverante. E quando nós olhamos para o capítulo 8, os versos 2 e 3, assim: e clamam a mim, meu Deus, nós, Israel, te conhecemos. Mas há um contraste terrível no verso 3, porque o verso 3 assim, olha o verso 2 de novo. E clamam a mim, meu Deus, nós, Israel, te conhecemos.
Israel olhava para o Senhor e dizia: nós te conhecemos, Senhor. Mas aí o verso 3 diz: Israel desprezou o bem. Percebe o contraste? Ninguém que conhece a Deus de fato e vive este conhecimento despreza o bem, ama o mal. Então esse conhecimento é um conhecimento que não traz resultado, que não gera frutos. E Deus não quer esse tipo de conhecimento em mim e em você. O conhecimento que Deus quer que nós tenhamos dele é um conhecimento transformador. Glória a Deus, que muda os nossos pensamentos, que muda as nossas práticas, que transforma os nossos sentimentos. Então não é um relacionamento, não é um conhecimento superficial, nem um desejo de conhecê-lo que é passageiro. Ele quer que isso seja profundo. E Ele quer que esse conhecimento seja transformador. Amém? Agora, a pergunta aqui, e que eu quero trabalhar com os irmãos nesta manhã, é: por que Deus deseja tanto que nós o conheçamos? Porque conhecê-lo é o que mais gera alegria no coração de Deus. Por que que essa deve ser a prioridade número 1 da minha vida e da sua vida? Porque Deus anseia por isso. E a primeira resposta é: porque a falta de conhecimento verdadeiro de Deus, ou a rejeição à sua revelação, conduz o ser humano à degradação espiritual, moral, ecológica, social, política. A falta de conhecimento verdadeiro de Deus nos destrói, meus irmãos. Quando nós olhamos lá para Josué, capítulo 2, a partir do verso 6, diz assim: depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais ou morreu, surgiu outra geração, diga comigo, que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Depois que eles perderam o quê? O conhecimento de Deus. Aí veio a degradação espiritual, a prostituição espiritual, o adultério espiritual. Porque o povo deixou de adorar a Deus e adoraram aos deuses pagãos. O verso 12 diz: abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor. Percebe o que a falta de conhecimento faz com a nossa vida espiritual? Ela destrói, irmãos, a nossa vida espiritual, ela destrói o nosso relacionamento com Deus. Talvez nós aqui, eu tenho certeza disso, não vamos adorar, botar uma imagem lá no nosso quarto e adorar essa imagem.
Mas quantos têm se tornado adoradores de si mesmos? Adoradores dos bens terrenos, adoradores do sucesso profissional, que enlouquecidos, e eu não estou dizendo que querer o sucesso profissional seja errado. O que eu estou dizendo é que é quando esse anseio pelo sucesso profissional nos tira Deus da nossa prioridade. Outros perdem Deus na busca pelo sucesso ministerial, que querem ver as coisas acontecerem, querem ter sucesso, e aí perdem Deus de vista. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, observe bem, aí o texto diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça, ou seja, que impedem que a verdade progrida, para que a injustiça tenha sucesso. E aí ele diz assim: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo. Irmãos, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não há como olhar para a criação e não ver Deus nela. Não há. E aí ele diz assim: a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Se alguém chegar lá e diz: eu não tive a oportunidade de conhecer o Senhor, você olhou para cima? Irmão, você já parou para contemplar a beleza de uma flor de maracujá? Só Deus pode fazer aquele negócio, irmão. Sabe? E aí diz assim: porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, nos seus discursos vazios. Ô irmão, o camarada foi visitar uma ilha lá, daí saiu de lá com um negócio doido, dizendo que nós agora é um processo de evolução, de não sei o que tal. Isso sabe, tornaram-se fúteis, vazios. E o seu coração insensato se obscureceu, ficaram sem discernimento nenhum, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem incorruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa de seu erro. Assim, agora ouçam isso, diga isso comigo: assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, porque Deus simplesmente os deixou. Porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Então, a falta de conhecimento de Deus leva o ser humano à degradação.
espiritual, moral, social, cultural e etc. Só pode vir a destruição a partir disso, da falta de conhecimento de Deus ou da rejeição da revelação de Deus. Entende a gravidade disso? Por que que Deus quer que nós o conheçamos? Porque Ele quer nos livrar dessa terrível degradação, dessa terrível destruição. Quando nós voltamos aqui para Oséias, agora o capítulo 4 e o verso de número 6 diz: o meu povo, diga isso comigo, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Por que que o povo está sendo destruído? Por falta de conhecimento de Deus. Irmãos, como que nós podemos levar isso aqui de qualquer maneira? Se a ausência de conhecimento de Deus nos destrói, se a ausência de conhecimento de Deus nos corrompe, sabe o que está faltando ao mundo e à igreja? Conhecimento de Deus. Sabe qual é a nossa maior necessidade? Diga comigo, conhecimento de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, às vezes eu fico triste aqui às quartas-feiras. Porque nós temos estudado aqui sobre o nosso Deus. E infelizmente o número de pessoas na quarta-feira é bem pequeno. Parece que esse assunto não é interessante. Quando ele deve ser o quê? A prioridade número 1 das nossas vidas. O maior investimento das nossas vidas é conhecermos a Deus. A nossa maior riqueza é conhecermos a Deus. Então, por que Deus quer que nós o conheçamos? Porque a falta de conhecimento dele nos destrói, meus irmãos. Em todos os sentidos. A segunda razão, a falta de conhecimento verdadeiro de Deus faz com que cometamos o maior de todos os males contra a humanidade e o pior de todos os pecados contra Deus. Você entendeu isso? A falta de conhecimento de Deus faz com que cometamos o maior de todos os males contra a humanidade e o maior de todos os pecados contra Deus. Que é o quê? Transmitirmos conceitos errados a respeito do nosso Deus. Não há nada pior para o ser humano ouvir a respeito de Deus aquilo que não é verdade sobre Ele. E não há nada pior diante de Deus do que nós falarmos dele aquilo que Ele não é. Quando nós olhamos para Jó, capítulo 42, os versos 7 e 8, observe. Ao terminar de dizer estas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: estou irado contigo e com os teus 2 amigos. Agora diga comigo, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Agora no verso 8, levai 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e oferecei um sacrifício por vós.
o meu servo Jó intercederá por vós, pois certamente o aceitarei, para que eu não retribua a vossa ignorância, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Quando nós não conhecemos Deus, nós denegrimos o nome de Deus, o caráter de Deus, diante das pessoas, por falarmos a respeito dele aquilo que não é verdade sobre ele. Os irmãos conseguem entender a gravidade disso? Isso pode ser a diferença entre uma pessoa ir para o céu ou para o inferno. Entende por que é que Deus deseja que nós o conheçamos? E quando nós voltamos para Oséias, o capítulo 7, o verso 13, ele diz: ai deles, porque se desviaram de mim. Destruição virá sobre eles, pois se rebelaram contra mim. Eu gostaria de redimi-los, mas o quê? Mas falam mentiras contra mim. Olhe bem para cá, irmãos. Se nós não conhecemos o nosso Deus profundamente, corretamente, nós falaremos a respeito dele coisas que não são verdades. Entende isso? Nossa vida estará desorientada. As pessoas que nos ouvirem estarão mais perdidas do que nunca, porque vão acreditar que aquilo é verdade a respeito de Deus, quando não é. Porque Deus quer que nós o conheçamos tanto. Porque se nós não o conhecermos, nós seremos destruídos. Porque se nós não o conhecermos de maneira correta, verdadeira, nós falaremos dele coisas que não são verdades. Por que que Deus quer que nós o conheçamos? Diga comigo, porque a falta de conhecimento verdadeiro de Deus nos conduz ao pecado. E o pecado destrói o nosso discernimento. E a falta de discernimento nos leva à ruína. Entende a seriedade disso? Observe o capítulo 7 e o verso 11 agora. Efraim é como uma pomba insensata, sem discernimento nenhum, inocente. E aí diz assim, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para onde? E foram para a Síria em 722, não muitos anos depois desta profecia. A falta de conhecimento de Deus nos leva ao pecado, e o pecado mata em nós o nosso entendimento, o nosso discernimento. Quero que os irmãos voltem agora para o capítulo 4 e o verso de número 11, que diz assim, a prostituição. Vamos ler o 10. Comerão, mas não se fartarão. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque abandonaram o Senhor para se entregar à prostituição, ao vinho velho e ao novo, que tiram, diga, que tiram o entendimento do meu povo. Aqui entendimento fala de um discernimento correto, de um bom senso, é a capacidade de avaliar as coisas. A falta de conhecimento de Deus nos leva ao pecado, e o pecado mata em nós a capacidade de avaliarmos corretamente o que é certo e o que é errado. De tomarmos a decisão certa.
Quando nós olhamos para o verso 14, diz: não castigarei vossas filhas quando se prostituírem, nem vossas noras quando adulterarem, porque os homens se desviam de atrás de prostitutas e sacrificam com as meretrizes. Eles iam praticar atos indevidos com mulheres que eram chamadas de prostitutas cultuais. E aí diz assim: o povo, diga comigo, o povo que não tem entendimento, o povo que não tem discernimento, o povo que não sabe lidar com inteligência depois de avaliar uma coisa. Esse povo será o quê? Será o quê, irmãos? Será o quê, irmãos? Oh, que Deus nos ajude! Percebe porque Deus anseia tanto que nós o conheçamos? É porque a falta de conhecimento dele nos leva ao pecado, e o pecado mata em nós o discernimento. O pecado nos torna tolos, insensatos, incapazes de agirmos com inteligência diante de escolhas, de avaliarmos corretamente o valor das coisas. E por fim nos leva à ruína. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo, meus irmãos? Por que Deus quer que nós o conheçamos? Porque a falta de conhecimento verdadeiro de Deus rouba de nós a consciência de quem Ele é. Deu para entender isso? A falta de conhecimento verdadeiro de Deus rouba de nós o entendimento de quem Ele é. Sabe por que o povo estava vivendo em pecado e vivendo como eles estavam vivendo? O capítulo 7 e o verso 2 assim: não consideram no coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Irmãos, se nós, conhecendo a Deus, temos esta consciência de que o nosso Deus vê todas as coisas, conhece todas as coisas, de que o nosso Deus não esquece de absolutamente nada. A gente tem uma ideia de que quando Deus perdoa, Ele não se lembra mais. Isso não é verdade. Quando Deus perdoa, Ele não nos trata mais de acordo com o nosso pecado. Mas Deus conhece tanto o meu e o seu passado, quando conhece o nosso presente e o futuro, e lembra de cada detalhe. Mas para a glória do nome dEle, Ele não nos trata como nós deveríamos ser tratados, porque Ele nos perdoou em Cristo. Se nós tivéssemos consciência de que há um livro diante da presença de Deus, onde nossa vida é registrada, certamente eu e você agiríamos de forma diferente. Mas nós temos, e olha, irmãos, é duro dizer isso, mas nós como igreja temos falhado terrivelmente em buscarmos o Senhor nosso Deus e conhecê-lo como Ele deseja ser conhecido. Deus anseia por isso, e porque nós temos falhado nisso, nós temos perdido a consciência de quem Ele é. Olha, irmãos, eu sei, a igreja assim criou um zininho gostoso. Você quer ver um bom para crente? Quer ver? Eu vim buscar uma. Jesus tem bênção para. Desde quando isso foi culto? Eu não sei quem foi que criou a ideia de que a gente vem no culto para receber. A gente recebe, o Daniel testemunhou aqui. Glória a Deus. Nós tínhamos uma irmã que não lembro. Aí, um dia ela estava muito ruim, ela tinha contraído Covid e tal, estava aí com uma coisa terrível, não sarava.
E um dia Deus se moveu aqui e alguém tocou nela. E ela foi instantaneamente curada. Nós tivemos vários testemunhos aqui sobre isso. Mas não é isso que nós viemos fazer aqui. Isso o nosso Deus faz enquanto eu e você cultuamos e adoramos e engrandecemos o nome dEle. Ele vai fazer, mas não é para isso que eu e você estamos aqui. Não é para isso que eu e você existimos como servos e servas de Deus. Então nós quase que criamos um conceito de um Deus empregado. De um Deus que tem que estar o tempo todo à minha disposição para fazer o que eu acho que Ele deve fazer. De um Deus que se Ele não faz o que eu quero, Ele não é fiel. Ele não é bom. E a fidelidade dEle, na maioria das vezes, está em não fazer o que eu e você queremos que Ele faça. Porque se Ele fizer, isso vai nos destruir. Então a falta do conhecimento de Deus nos leva a ter um conceito errado de Deus. Perdemos a consciência de quem Ele de fato é. Os irmãos estão entendendo? Porque quem faz é Ele. Deus está aqui, meus irmãos. Mas mais do que estar aqui, Ele está dizendo: eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês me conheçam. Porque conhecendo, vocês vão desfrutar de mim. E desfrutando de mim, vocês vão conhecer mais e mais a meu respeito. Quando nós olhamos para o capítulo 7 ainda, o verso 10... Porque aí ele diz assim, do verso 10 ao 13, ele diz: a arrogância de Israel testifica contra ele. Todavia não volta para o Senhor seu Deus. Apesar de tudo, não o busca. Percebe? Porque não o conhece. Efraim é como uma pomba insensata, nós já lemos. O verso 12 diz: quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e os farei descer como aves do céu. Eu os castigarei conforme o que tenho ouvido na sua comunidade. Ai deles, porque se desviaram de mim. Destruição virá sobre eles, pois se rebelaram contra mim. Eu gostaria de redimi-los, mas falam mentiras de mim. Não clamam a mim com sinceridade, mas gemem do leito. Ajuntam-se para o trigo e para o vinho novo, mas se rebelam contra mim. Mas fui eu que os ensinei e lhes fortaleci os braços. Entretanto, maquinam o mal contra mim. Irmãos, ele está falando do povo dele. Olha o que a falta de conhecimento de Deus nos faz. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador, os seus príncipes caem pela espada por causa da insolência da sua língua. Por isso sofrerão zombaria na terra do Egito. Meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 8, verso 4, diz: estabeleceram reis, mas não por mim. Fizeram do jeito deles. Construíram príncipes, mas sem a minha aprovação. Fizeram para si ídolos da sua prata e do seu ouro, para serem destruídos. E o verso 12 diz: escrevi para eles muitos ensinamentos da minha lei, mas eles os considerou coisa estranha. Quando nós não temos conhecimento de Deus, nós nos afastamos de Deus e decretamos a nossa independência dEle. Irmãos, vocês estão conseguindo acompanhar isso? Estão entendendo a gravidade disso, a seriedade disso? Estão entendendo, meus irmãos? A gente precisa ir porque a nossa hora está passando. Agora, mas ao contrário de não conhecer, quando nós temos o verdadeiro conhecimento de Deus, aí tem uma coisa espetacular que acontece.
nós passamos a ter consciência de fato de quem nós somos. E eu quero que você olhe bem aqui. Nós passamos a ter consciência de fato de quem nós somos. E nos leva a tê-lo como nosso maior bem. Porque quando eu percebo quem eu sou, Deus se torna o meu maior bem. Amém? Porque eu entendo a minha fragilidade, eu entendo a minha fraqueza, quando eu conheço a Deus, irmãos. Eu entendo o quanto eu sou pequeno e insignificante quando eu o conheço. A verdade a meu respeito vem à tona. Quando Isaías teve a visão da glória de Deus, e olha que ele era o profeta Isaías, a resposta dele à visão da glória de Deus foi: ai de mim! Mas quando nós olhamos para o capítulo 42 de Jó, os versos 5 e 6, observe bem isso. Jó 42, 5 e 6. Jó 42. Isso. Glória a Deus. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te... Agora olha o verso 6. Por isso me desprezo. Olha o que Jó está dizendo. Por isso eu me desprezo, porque eu tenho consciência de quem eu sou. Você já leu o primeiro capítulo de Jó, como a coisa começa? Havia um homem, tal, que era temente a Deus, justo, fiel, se desviava do mal. E esse homem está dizendo agora que eu tenho uma visão correta de quem o Senhor é. Agora que eu não te conheço só de ouvir falar, mas que os meus olhos te viram, eu me desprezo porque eu tenho consciência de quem eu sou. Aí eu me desprezo e sabe o que eu faço? Eu me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que eu entendo agora? Que eu não sou ninguém e que eu preciso de ti. Ponto. Não importa o dinheiro que eu tenha, o conhecimento que eu tenha, a saúde que eu tenha, a força que eu tenha, a sabedoria que eu tenha, eu não sou nada, absolutamente nada, se eu não tiver o Senhor. Agora, irmãos, é uma coisa interessante, porque Jó aqui está reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus, a beleza de Deus, a sua pequenez, antes dele ser curado, e antes dele ter os seus bens devolvidos e multiplicados. Ele ainda está no pó e na cinza. Ele ainda é pobre e miserável. Olha o verso 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou, ou mudou o seu estado, e lhe deu o dobro do que possuía antes. Lhe deu o quê? O dobro. Vamos lá, verso 11. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro e um pendente de ouro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3. Foi antes disso. Se Deus tivesse parado ali, quando Jó disse assim: agora eu te conheço de verdade, Deus não precisava ter feito mais nada por Jó. Ele já estaria plenamente satisfeito. Porque a maior de todas as riquezas ele tinha alcançado. Qual é a maior de todas as riquezas? Diga comigo: conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. Glória a Deus.
Não há riqueza maior, não há tesouro maior, não há bem maior do que este. Se Deus tivesse parado lá, Jó teria dito, passaria por tudo de novo, só para poder conhecê-lo melhor. Glória a Deus, glória a Deus. Porque Deus quer que nós o conheçamos tanto. Porque Deus anseia tanto por isso. Irmãos, quero ler aqui para os irmãos isso. Quando o Senhor coloca o conhecimento dele como a prioridade número 1 de nossas vidas, Ele não está buscando o seu próprio bem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não precisa de nada e não corre risco nenhum. Amém? Então Ele não está buscando o seu próprio bem. Ele está desejando em profundo amor. E eu quero que você guarde isso agora. Nos livrar de nós mesmos, das consequências cruéis de uma vida sem conhecê-lo. Isso é amor verdadeiro. Glória a Deus. Ele quer nos livrar de nós mesmos, quando Ele anseia tanto que nós o conheçamos. E nos livrar das consequências de uma vida sem conhecê-lo. E isso é amor verdadeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou adiantar uma coisinha aqui. Provavelmente, domingo que vem, a nossa meditação continuará sendo em Oséias, com uma outra parte de Oséias. Mas eu estava com o Senhor, meditando nesta palavra. E o Senhor falou profundamente ao meu coração o seguinte: diga ao meu povo, mostre ao meu povo o quanto eu os amo. Amém. Mostre a eles. Sabe por que Deus quer que nós o conheçamos profundamente? Porque Ele nos ama profundamente. Ele quer nos livrar de nós mesmos, meus irmãos. Nós somos um mal terrível para nós mesmos. Ele quer nos livrar das consequências de uma vida sem Ele. Ele não quer ter domínio sobre mim e você. Ele quer nos tratar de uma forma como ninguém pode nos tratar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Israel disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso, mas isso foi de maneira superficial. Vamos fazer esta oração hoje, mas com coração verdadeiro. Amém? Amém? Feche os teus olhos. E com verdade no coração, diga, eu quero te conhecer, Senhor. Porque se eu te conhecer, Deus, eu não vou falar do Senhor aquilo que não é verdade a teu respeito. Se eu te conhecer, eu não vou ser dominado pelo pecado, e o pecado não vai roubar a minha inteligência, o meu discernimento espiritual. Se eu te conhecer, eu não vou ser levado à destruição. Se eu te conhecer, eu não vou querer viver uma vida independente de ti. Se eu te conhecer, tu serás o meu maior tesouro. Não importa, Senhor, se as coisas faltarem, se as lutas vierem, se eu te conhecer, tu serás o meu maior tesouro.